Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos. Olá, queridos ouvintes da Web Rádio Amparo. Vamos iniciar novamente nosso programa semanal de toda terça-feira, às 9 horas da manhã. E hoje nós vamos falar sobre algo que nós procuramos muito, tanto adultos, crianças, adolescentes, idosos, né? Em todas as circunstâncias da nossa vida, que é a famosa regulação emocional. O que é, né, essa regulação emocional e por que ela é crucial, né? E é por várias razões que isso se dá. Em relação à nossa saúde mental, né, o que envolve, né? A regulação emocional, ela envolve um conjunto de processos que ajudam a controlar as nossas emoções. Então, são processos que ajudam a controlar as emoções. Isso inclui a habilidade de aumentar ou diminuir a intensidade das emoções, bem como escolher quais as emoções expressar em diferentes situações. A regulação, ela pode ser feita de maneira consciente ou inconsciente e pode ser influenciada por fatores como personalidade, experiências passadas, o ambiente social onde você vive, como você foi criado, as coisas que você escutou, ou seja, os fatores externos, né, também que ajudam ou atrapalham nessa regulação. A regulação emocional ela é muito importante em vários aspectos. Em relação à saúde mental, ela ajuda a prevenir problemas como ansiedade, depressão e estresse. Pessoas que conseguem regular suas emoções tendem a ter uma saúde mental mais robusta. Em relação aos relacionamentos, a habilidade de gerenciar emoções é vital para construir e manter relacionamentos saudáveis. A regulação emocional, ela permite uma comunicação mais eficaz e a resolução de conflitos. Então, quando você consegue ter uma regulação emocional, e aqui a gente não está dizendo de um equilíbrio, é regular de acordo com a necessidade. Você tem mais capacidade de resolver conflitos. Ela é importante também na tomada de decisão, onde as emoções elas impactam diretamente as nossas decisões. Então, a regulação emocional ela ajuda a tomar decisões mais racionais e ponderadas, evitando reações impulsivas. Existem diversas estratégias que podem ser utilizadas para melhorar a regulação emocional, entre as quais podemos citar a consciência emocional, que é reconhecer e entender as próprias emoções, ou seja, você reconhece as suas próprias emoções, aquelas que você tem mais, que se apresentam mais vezes durante o dia, né? As que têm mais intensidade, você vai se conhecendo. E aquelas que você tem mais dificuldade de regular. Práticas como a meditação e a reflexão podem aumentar essa consequência, né? Assim, de você ter ela regulada ou não, ou seja, você passa a ter mais consciência, né, dessa emoção. Por que isso é importante? Às vezes nós temos uma emoção, né, que é a raiva, e que às vezes a gente precisa conter, às vezes a gente precisa apaziguar, a gente precisa amenizar para que a gente tenha um controle sobre o nosso comportamento. Porque a nossa emoção a gente acaba não controlando, a gente vai aprendendo a lidar com ela.
Dentro dessa melhora, né, para essa regulação emocional, fazermos uma reavaliação cognitiva, ou seja, é uma técnica que envolve mudar a forma como nós interpretamos uma situação emocional. Por exemplo, em vez de ver um erro como um fracasso, podemos vê-lo como uma oportunidade de aprendizado. Então, às vezes, quando nós erramos e alguém nos critica, né, e essa crítica ela tira a pessoa, né, do seu equilíbrio emocional ali, por que não olhar, ao invés de olhar como uma crítica, você olhar também como uma oportunidade de aprendizado? Então isso faz totalmente uma diferença na forma cognitiva de interpretação. E quando você interpreta diferente, você interpreta como algo positivo, uma oportunidade de aprendizado, né? Uma outra forma para melhorar, né, uma outra estratégia para melhorar essa regulação emocional é a expressão emocional. Encontrar maneiras saudáveis de expressar emoções, como através da conversa, arte, escrita, pode ajudar a liberar sentimentos acumulados. Nós temos também a escrita terapêutica, que ajuda muito, né, nas terapias, inclusive, onde a pessoa tem dificuldade de se colocar, mas ela escreve do que ela sente, do que ela pensa, né? Isso ajuda muito, isso é uma técnica utilizada nas terapias também. Técnicas de relaxamento, né? São práticas como respiração profunda, exercícios físicos, eles podem ajudar a reduzir a intensidade das emoções negativas. Porque cada estratégia dessa vai se completando. Porque se você consegue ter uma consciência emocional, fazer uma reavaliação cognitiva, ela vai te levar também a uma expressão emocional melhor, né? E uma outra técnica também, uma outra estratégia é você ter um suporte, né? Um suporte social, onde você conversa com os amigos, familiares, profissionais, né? Profissionais que podem oferecer novas perspectivas de você olhar as situações, de um apoio emocional, né? Você ter um suporte social para você utilizar como uma estratégia de fazer essa regulação emocional. Uma conversa mesmo com os amigos, com os familiares, sobre o que você sente, sobre como você age. Por quê? Porque o grande desafio na regulação emocional, né, é porque você está ali lutando contra fatores como o estresse, traumas passados, condições de saúde mental, às vezes condições de saúde física, né, que estão difíceis de lidar. Tudo isso pode dificultar esse processo. Além disso, muitos indivíduos podem ter aprendido desde cedo a reprimir ou ignorar suas emoções, tornando mais difícil, por exemplo, essa regulação emocional saudável. Quanto mais nós somos reprimidos nas nossas expressões, nas nossas emoções, quando nós precisamos fazer isso, quando nós precisamos delas, nós não temos o costume, não temos o hábito, então isso se torna difícil de lidar, né? Difícil de fazer. Então, essa regulação emocional também depende de um ensinamento, por isso eu disse lá no início, é um processo, né? Um processo de regulação emocional. Então, essa regulação emocional, ela está presente em todos os processos, os processos de relacionamentos familiares, nos casais, com os filhos, né? Entre os irmãos, nas escolas, nas empresas, nos relacionamentos de equipe, em todo onde a gente convive, onde a gente se relaciona, nós precisamos dessa regulação emocional. Ela é uma habilidade essencial para uma vida
equilibrada e saudável. Quando a gente aprende a gerenciar nossas emoções, não apenas melhoramos o nosso bem-estar pessoal, mas também as nossas interações, os nossos relacionamentos com as outras pessoas, né? Praticar a regulação emocional é um passo importante para o nosso crescimento pessoal, né? E a resiliência emocional. Ou seja, a gente vai aprendendo a lidar com as situações e a gente vai estar sempre aprendendo. Então a gente precisa ter também uma mente aberta para essa possibilidade, né? E utilizar essas estratégias é um ponto sim crucial na melhora dessa regulação emocional. Então era esse assunto que eu queria aqui partilhar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só acessar aí meu Instagram, o meu YouTube também, @PaulaBarretoPsi, o Instagram, o YouTube Paula Barreto, psicóloga e logoterapeuta. E a gente pode também conversar mais especificamente sobre esses assuntos ou o que vocês quiserem. Tá bom? Ficamos por aqui com o programa Psicologia e Vida e vejo vocês na próxima semana, às 9 horas, terça-feira, no nosso programa na Web Rádio Amparo. Até lá! Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos.